Porque nós temos aqui hoje a companhia do doutor Fabrício Benvenuti, ele é urologista e vamos falar sobre a saúde do homem e principalmente nós queremos hoje focar também na prevenção, porque gente, prevenção para homens, mulheres, crianças, pessoas, idosos, pessoas de todas as idades, é importante nós prevenirmos, seja qual for a forma de prevenção. Prevenir sempre é o melhor remédio. Então, bora conversar com o doutor Fabrício. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rita. Obrigado aí por esse espaço. Importância disso aí, a gente falar desse assunto tem extrema importância, né, no seu programa. Agradeço, uma satisfação imensa participar. Ele falou, é o finalzinho do mês, mas ainda em tempo, né? Não, e aí o pessoal acha assim, acabou o Novembro Azul, não precisa mais, né? Já acabou a campanha. Não, a campanha, ela só é o alerta como Novembro Azul no mês de novembro, mas é para esse cuidado que o senhor vai nos passar, essa prevenção é para o ano todo. Exatamente. Eu costumo dizer que o Novembro Azul ele é extremamente importante porque traz a consciência do homem do câncer de próstata, né? Que é a doença aí que mais aflige o homem de uma maneira avassaladora, né? Estima-se que 42 homens morram por dia no Brasil por causa do câncer de próstata. E é uma doença silenciosa, uma doença que não dá sintomas, apenas 5% dá sintomas e normalmente quando dá esses sintomas já é tarde demais. Então, por isso, é importante que o homem procure um urologista para fazer o check-up e avaliar se ele tem algum sinal ali de câncer ou não, né? No rastreamento, a gente faz uma busca ativa pelo tumor. E quando a gente detecta precocemente, tem cura completa em mais de 95% dos casos. Né? Então, quanto antes detecta, mais fácil fica o tratamento, menos danoso é o câncer, né, nas suas consequências para essa pessoa. Doutor, o senhor nos passou um número agora assustador em relação a... seria praticamente a cada 100 homens, 40, seria isso? Morrem? Qual é o senhor falou 42 homens morrem, mas em torno, eu não sei se no Brasil, no mundo, por dia? Por dia, em média, morrem 42 homens por dia. Estima-se que hoje tem no Brasil 3 milhões de homens convivendo com essa doença. Uau. O diagnóstico do câncer de próstata, em média, por ano, uma média de 68 mil diagnósticos novos. Meu Deus. Né? O câncer de pele só perde para o câncer de próstata só perde para o câncer de pele em números, né? Então, por isso que é importante, é o câncer urológico mais importante, mais prevalente. E ser assintomático, é importante que faça esse rastreamento. Uma pergunta muito comum é, quando o homem deve procurar um urologista para essa detecção, né? Quando não se tem histórico familiar de câncer de próstata, não é algo prevalente por não ser de raça mais acometida. Por exemplo, o negro é mais acometido pelo câncer de próstata, enquanto que o japonês ele é menos acometido por essa doença. Mas quando não tem fator nenhum de risco, é adequado aos 50 anos iniciar essa rotina. Agora, quando já tem um histórico familiar, parentes de primeiro grau com a doença, 45 anos é a idade que o homem deve procurar um urologista para isso. Eu reforço que o homem não deve procurar um urologista apenas pensando no câncer de próstata. A gente detecta homens que vêm à primeira consulta, depois que passou por pediatra lá na sua infância, vem com o urologista só para fazer a rotina de próstata. E ali a gente detecta vários problemas que já deveriam ter sido sanados antes. E isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? O homem machão, não fica doente, não precisa de médico. E a gente deveria mudar isso. Eu acredito que a campanha deveria ser diferente, deveria ser falar que o homem procure
o seu urologista, assim como ele começa a criar os primeiros pelinhos da barba, quando ele já não se identifica com o seu pediatra. Aquele momento já é importante para detectar algumas alterações no seu organismo e até orientações, assim como a mulher tem o seu ginecologista de confiança. Se o homem começasse aos 15 anos passando com um urologista, tendo confiança no médico, ele não teria tabu nenhum ao chegar aos 45. Isso faria parte de uma rotina habitual e a gente não estaria nem tendo um novembro azul aí para discutir esse assunto, seria algo corriqueiro. Ou seja, a campanha não seria necessária com tanta ênfase se desde adolescente esse menino, esse rapaz, esse jovem já começasse a escolher um urologista, se identificar com ele, que eu acho que essa identidade com o médico é importante, existe essa confiança, essa orientação importante do médico, acatar as orientações do médico como formas de prevenção, e para chegar nos 45 ou nos 50, quando for sem nenhum histórico em família, a pessoa fala, agora eu vou fazer o exame, o próprio urologista já o conhece muito bem. E a própria pessoa, o próprio homem também passa a se conhecer melhor. Que outras doenças, doutor? O senhor disse assim que às vezes indo mais cedo pode evitar coisas que possam complicar na fase mais adulta. Pensando no adolescente, começando já a frequentar o consultório de um urologista, quais são as doenças mais comuns que deveriam ter sido tratadas mais cedo? Uma delas a varicocele, por exemplo, ela comete 16% dos homens e começa aos 15 anos. A varicocele, por exemplo, ela leva à infertilidade masculina e é algo reversível. Ela pode levar à atrofia testicular e tem homens que chegam na vida adulta com 50 anos, chegam lá para fazer rotina, você vai perguntar para ele não teve nenhum filho, você vai ver, ele tem uma varicocele como causa. Ele poderia ter sanado isso e aquele sonho de ter um filho poderia ter sido realizado. Às vezes já chega com um testículo atrofiado, em consequência dessa varicocele também. Aí já é tarde. E se ele tivesse vindo na juventude, isso teria sido sanado, ele poderia ter filhos normalmente, a sua testosterona estaria normal, porque já não teria aquela atrofia testicular causada por essa doença. Outra coisa, o câncer de testículo, ele acomete principalmente jovens, entre 15 e 35 anos de idade. Então, e o homem ele não tem esse hábito de ficar se palpando, e ele não nota alterações. Assim como a mulher tem essa perspicácia de se analisar e qualquer alteraçãozinha pequena ela já percebe, o homem não costuma ser assim. É costume a parceira chamar a atenção dele por uma mudança no corpo dele que ele nem percebeu, né? Fora isso, outras coisas, doenças sexualmente transmissíveis, as balanites, fimose. Tem homens que chegam à idade adulta e sofreu com a fimose a vida desde de jovenzinho e não procura, distúrbios sexuais, entre outras coisas, né? Infecções urinárias, pedra nos rins. Tem um monte de doenças que o urologista trata, previne, orienta, e por isso que é importante o homem procurar, trata homem e mulher, né? Mas eu digo o homem porque o homem fica muito desassistido. É verdade. Entre o pediatra e o urologista é um tempo muito grande, se você pensar apenas em próstata. Então, por isso que eu advogo que o homem deveria procurar um urologista assim que tivesse seus 15 anos, mais ou menos, ali. Depois que ele já não tivesse um pediatra, que ele tivesse uma familiaridade mais. Hora de trocar o pediatra. 15 anos já passa para o urologista que vai cuidar da vida dele até o final. Exatamente. E assim, quando a gente percebe alguma alteração de alguma outra especialidade, a gente encaminha, orienta, precisa passar com endócrino, precisa passar com cardio. Nessa fase da idade já é preciso se passar com esse médico aqui por causa dessa alteração. A gente vai notando alterações ao longo da vida e vai orientando
a cada período, né? Lógico que na juventude não precisa passar anualmente. Um jovenzinho que passou com 15 anos, não tem mais nada de alterado, está tudo bem, ele pode vir a cada 5 anos fazer uma visita e está de acordo. Doutor, no Outubro Rosa nós demos um enfoque nos exames, inclusive nos caminhões que ficam disponíveis nas cidades, que há uma campanha acirrada, forte, para que as mulheres participem, que façam o exame de mama, mamografia, ecografia, que faça a coleta do líquido para ver o câncer de colo de útero, enfim. Existe uma campanha específica, com exames específicos. No caso do Novembro Azul, a gente fala da saúde do homem assim, de uma maneira, hoje estamos falando mais abrangente, mas existe sempre o foco na próstata. Esse é o câncer mais comum no homem, você disse que é o segundo câncer depois do câncer de pele. O foco da campanha do Novembro Azul é especificamente mais para a próstata? A gente fala do câncer de próstata, mas a próstata, ela dá outros problemas. Por exemplo, a hiperplasia prostática benigna, que não tem nada a ver com câncer, mas essa sim gera sintomatologias, né? Por exemplo, a partir dos 40 anos, a próstata tem uma tendência ao crescimento. Algumas vezes esse crescimento causa uma obstrução na via urinária do homem, e ele começa a apresentar dificuldade para urinar, o jato começa a ficar fraco, começa a ser entrecortado, começa a ter a necessidade de ter que levantar à noite para fazer xixi, tem a sensação de que não conseguiu esvaziar por completo a bexiga, e é um problema na próstata, mas não tem nada a ver com o câncer. O homem, a partir dos 40 anos, já começa a ser questionado quanto aos seus hábitos miccionais. E a gente faz questionários para isso e vai avaliando, de ano a ano, e vê se isso está piorando ou não, vê o crescimento dessa próstata, se está sendo exacerbado ou não, e por aí vai. Então, a próstata tem importância não só pelo câncer, mas também pela hiperplasia, principalmente essas duas doenças. Fora isso, a gente vê o homem como um todo, né? Quando ele vai no consultório, a gente aproveita esse momento, né? Um dos raros momentos que o homem tem procurado o urologista e questiona sobre os diversos aparelhos, conversa um pouquinho sobre tudo e a partir dali a gente detectando problemas já começa a dar orientações e exames de acordo com a propedêutica ali instalada. Olha, a Maria Geralda Rocha, lá de Mercês, Minas Gerais, ela colocou assim: meu esposo, quando faz 1 ano que ele fez o exame, ele já fala, tá na hora de ir ao urologista. Tá certíssimo o seu marido, viu, Maria Geralda? Tá ou não tá, doutor? Certíssimo. A gente percebe que o homem ele é tão avoado com essa questão que ele pega alguma data principal, ou a data de aniversário e fala, é o meu mês de aniversário, eu vou no urologista, ou o Novembro Azul. É muito comum esse tipo de associação, e aí para ele não esquecer e procurar o urologista anualmente. Doutor, nós deixamos de falar algo importante, porque estamos fechando o mês, o Novembro Azul, e eu não quero deixar nenhum resquício de informação sem ser passada para quem nos assiste. Nós temos, apesar do programa chamarmulher.com, né, já está aí há 20 anos no ar, mas a gente não dá o foco só para a mulher, tá vendo? A gente fala da saúde do homem também, porque nós temos homens que nos assistem. Deixamos de falar algo um pouco mais abrangente em relação à saúde do homem, que está dentro da sua especialidade? A especialidade é bem abrangente, ela vem desde fertilidade, pegando a parte miccional, os cânceres, né? Desde rim, adrenal, via urinária, bexiga, próstata, testículo, as litíases, né, as pedras nos rins, as incontinências urinárias. Então, é bem abrangente a área. Você mencionou o programa chama mulher.com, mas a grande aliada do homem é a mulher, principalmente a esposa, a mãe, e a maioria dos homens que
que nos procuram, eles falam: eu vim aqui porque a minha mulher fez eu vir, ou insistiu comigo, ela não parava de falar. Esse tipo de questão é muito comum, é diário essa fala masculina. Então a mulher, é importante ela ter essa noção para ela puxar a orelha do marido, do filho, daquele que está do lado ali, para essa importância, sim. Olha, foi exatamente esse o termo que o nosso diretor colocou. A mulher puxa a orelha do homem, mas é verdade. É ela que incentiva. Eu vejo que hoje muitos homens preocupados com sua saúde, eles ligam no urologista que já criou esse laço, essa confiança, já fazem a marcação. Às vezes nem sabe que ele fez, e quando ela vai cobrar, ele fala: não, já fiz os exames, está tudo em ordem, já falei com o doutor. Aí a mulher fica até surpresa, fala: nossa, mas é porque entende-se, e o homem está entendendo cada vez mais que ele precisa cuidar da sua saúde. Isso é muito importante, não ficar só esperando a mulher, nem só a filha, nem só a nora ali para cobrar, mas cobrar mesmo de si, que a ida ao urologista anualmente ela é importante. Eu quero agradecer aqui a nossa participação especial de hoje do Dr. Fabrício Benvenuti, o urologista, fechando aí o Novembro Azul conosco, falando da saúde do homem. Doutor, muito obrigada por sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, estou à disposição aí, quando precisar, só falar. Prazer imenso. E olha, a próxima vez, venha até aqui para o senhor explicar as nossas receitas gostosas.